Bom dia, mulheres abençoadas. Mais um dia de devocional, né? Vocês me escutam bem? Estão ouvindo bem? É, Tem sido incrível, né? Falar dos provérbios, tantas palavras abençoadas até aqui, né? Eu sempre achei o livro de Provérbios realmente algo que todos nós precisávamos ler, né? E não só uma vez, várias vezes. Não é por coincidência, eu falo que ele tem 31 provérbios, ou seja, eu falo assim, é para ele ser lido realmente todo mês, porque o nosso mês tem entre 30 e 31, né? Então tem um provérbio aí para cada dia. Cada provérbio nos ensina algo, né? E é isso, então vamos começar. Queria que você fechasse os olhos, que a gente fizesse uma oração nesta hora para iniciar. Deus amado, querido e santo, bendito e maravilhoso, Pai, eu te glorifico, Senhor Jesus, te exalto nessa manhã. Pai, quero clamar a tua presença do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Senhor, neste encontro, agora, nesta manhã. Tome a vida de cada mulher, Deus, toma cada mente, cada coração agora. Pai, em nome de Jesus, seja se alguma inquietação, Pai, traga quietação a esse coração. Pai, tira todo o cansaço, Deus, todo o sono nesta manhã, Deus. Pai, que o Senhor possa trazer agora, através da minha vida, uma palavra rima ao coração de alguém. Que o Senhor possa trazer entendimento, discernimento. Pai, abre os nossos olhos espirituais, Deus, em nome de Jesus. Pai, que eu diminua e o Senhor cresça. Pai, reconheço que eu não sou nada, mas a tua palavra, ela é boa, perfeita e agradável, ela é viva e eficaz. Pai, em nome de Jesus, se faça presente nesta manhã, Senhor. Pai, eu clamo ao Senhor e a tua presença agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre Provérbios 4. Eu dividi ele em 3 tópicos que eu achei interessante e eu vou ler ele em tópicos. Primeiro eu vou ler do 1 ao 9, depois do 14 ao 19 e depois do 20 ao 27. Então, o título dele é A Sabedoria é Suprema. As meninas, né, também falaram já sobre a sabedoria, né? Então, a gente vê aí a importância, né, que Deus realmente está enfatizando a importância de nós termos sabedoria, de nós adquirirmos essa sabedoria, que ela nunca vai ser em vão, né? Não, ele traz aí no princípio de Provérbios, né, sobre sabedoria, porque a gente precisa até dessa sabedoria para entender os próximos provérbios, as próximas instruções que vão nos ser dadas. Então, a primeira coisa a se aprender realmente é como obter sabedoria. E muitas vezes não é fácil. Eu digo por mim mesma, eu não acho que às vezes eu tenho sabedoria em todas as coisas, e que eu sempre preciso aprender mais e mais, e que a sabedoria é algo constante, que nós devemos sempre aprender na nossa vida, né? Então, no eu vou ler do 1 ao 9 e vou é, explicar de uma forma geral o que eu entendi, né? Dizem assim: ouçam meus filhos a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras e nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Então, aqui a gente vê o quão é importante a gente adquirir sabedoria. Eu acho incrível que até no versículo 7 ele fala assim: o conselho da sabedoria é procure sabedoria. Ou seja, ele está nos falando assim, para você ter sabedoria, você precisa buscar mais sabedoria. E é um conselho da sabedoria buscar mais sabedoria. Então, nós deveremos sempre buscar a sabedoria acima de todas as coisas. E
eu quero dizer para você, né, que muitas das vezes, às vezes você se pergunta, eu também me pergunto, imagino que as outras pessoas, Deus, o que eu devo fazer? Onde está a resposta? E eu quero te dizer, a resposta está aqui, está nas nossas mãos, está na Bíblia. Muitas das vezes ela não está no outro, no que o outro pensa, ou no, em algo que eu fico me perguntando. Eu preciso ter um entendimento aqui nessa palavra. A palavra ela nos traz, ela nos livra, ela nos guarda, ela abre os nossos olhos. E então, o que eu vi sobre aqui, o que ela fala aqui também, uma coisa que eu queria enfatizar é sobre, ela fala assim, estejam atentos e obterão discernimento. O que é o discernimento, né? É a capacidade que a gente tem de avaliar uma situação com clareza, bom senso, com sensatez. Então, é uma instrução que nos traz discernimento. Nós precisamos da sabedoria para que a gente tome boas decisões. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos tomar decisões. Nós tomamos decisões constantes, desde o nosso abrir os olhos. Ou eu decido não orar, ou não ter um encontro ali com o pai e simplesmente começar o meu dia, ou eu decido ter um encontro com o pai ali, fazer uma oração. Porque eu sei que os dois caminhos vão me trazer consequências. Qual eu escolho? É uma decisão. Então, a sabedoria nos conduz a ter esse discernimento, né? Para a gente ter clareza e escolher boas e fazer boas escolhas. Outra coisa que me chama atenção nesses versículos que eu li, né, é que o ensino que eu li, que ele fala aqui, né, que ele, quando era criança, dava na companhia do pai, né, falava assim, apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Então ele recebia esse conselho dos pais, né? E aqui eu acredito que tem muitas mulheres que são mães, né? Tem crianças, e isso me deu um pouco de temor e eu fiquei pensando assim, meu Deus, realmente, somos nós que transmitimos os primeiros entendimentos aos nossos filhos. Então somos nós que vamos muitas vezes levar um entendimento do que é a palavra, do que é Deus para a vida dos nossos filhos. E nós precisamos buscar nele essa sabedoria, sabe? Sabedoria para entender os dias. Eu não sei, assim, mas eu estou vivendo uma fase bem difícil enquanto mãe, e para mim, sempre foi uma dificuldade em ser menos rígida, porque às vezes eu acho que eu sou rígida demais. Então, tudo eu preciso de uma sabedoria. Eu falo assim, Deus, me dê sabedoria para saber pontuar, para saber ponderar, para saber não ser tão incisiva, mas também ser educativa. Então, uma das coisas que me chamou a atenção aqui é que, por mais que eu tenha sabedoria, ela me conduzirá sempre a boas escolhas, se eu tiver alguma sabedoria correta, mas o principal da sabedoria é eu entender que eu preciso passar ela de uma forma clara também para os meus filhos, e que isso é algo que Deus espera de nós, e que nós possamos, nessa manhã, refletir o que nós estamos transmitindo aos nossos filhos. O que nós queremos que os nossos filhos sejam, nós estamos introduzindo neles. É, eu vou até citar a Lô, né? Porque eu vi que ela está fazendo um devocional com as crianças dela. E eu acho isso incrível, porque eu acredito que a criança ela tem que ser ensinada a todo momento. Por mais que ela não entenda, né? Tipo, por mais que para ela pareça uma brincadeira ou uma diversão, mas é algo que vai estar guardado no coração dela. E que futuramente ela vai se lembrar e vai falar assim, nossa, aquilo realmente faz sentido. E somos nós, as mães, muitas vezes, né? Que ensinamos, que introduzimos esse primeiro contato ali, né? Não que o pai não faça isso, mas nós ainda precisamos de uma sabedoria bem elevada, vamos dizer assim, para transmitir isso de uma forma mais tranquila. Vou ir andando, senão eu vou falando muito. Agora a gente vai para o versículo 14. Diz assim: não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabe em que tropeça. Meu filho, escute o que eu lhe digo. Oh, desculpa, é só até aqui. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas.
nem sequer sabem em que tropeçam. Aí aqui é o segundo ponto que eu anotei, evitar o mal. Só o primeiro ponto eu nem sei se eu falei, mas era instrução e sabedoria, tipo, que eu tinha visto, que a gente realmente precisa ter instrução e sabedoria. E o segundo ponto é evitar o mal. Cabe a nós escolhermos, né, se o mal e o bem, né. Então, nós precisamos também de sabedoria para entender do Pai o que Ele quer de nós, qual caminho nós devemos seguir. Porque, às vezes, nós temos diante de nós 2 caminhos que é bom, que é lícito, mas para eu ter a sabedoria de qual escolher, eu preciso me voltar ao Pai, entender. Aí, às vezes, eu me pergunto, Isadora, eu falo assim: "Deus, mas e se isso for do meu coração?" Aí Deus fala assim para mim, muitas das vezes: "Isadora, tente olhar para você e entender que isso vai ter uma consequência, independente da escolha." Porque às vezes nós temos diante de nós 2 escolhas para se tomar, 2 opções. Porém, uma delas todas as 2 são lícitas, são boas, mas a gente pensa assim: "Será? Qual Deus vai querer?" E muitas das vezes é aquilo que fica mais latente no nosso coração, é o que a gente busca, e a gente às vezes, lê uma palavra e fala: "Nossa, era a resposta que eu estava procurando", só que ainda assim nós temos medo de tomar essa decisão por ser algo do nosso coração. Então, às vezes, você não está confiando no entendimento e na sabedoria que você tem para adquirir aquilo, porque se você tem a sabedoria, você já encontrou as respostas que você pediu, então agora é a hora de tomar decisão. Aí é o medo tomando conta. Ele está entrando no meio da sua decisão e não deixando se que você tome a decisão correta, né. Então, que aí muitas das vezes é até o diabo, né, usando o medo para que a gente realmente não tome aquela decisão. E em Tiago 4:7 diz, né: "Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós." Então nós precisamos para o diabo fugir da gente, nós precisamos nos sujeitar a Deus, sujeitar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes não é fácil, dizer sim ou dizer não, né, impor limites, eh, ir para uma direção contrária de todas daquelas pessoas que estão dizendo que você até ama e que talvez é até um conselho de um pai, uma mãe, não vai, mas mesmo assim você entende no seu coração que você precisa ir. Então não é fácil, mas isso é resistir ao diabo, sabe, isso é resistir às coisas que estão entender o que está dominando a minha mente, é as coisas do diabo ou é as coisas de Deus? Então nós precisamos ter essa sabedoria para discernir, né, o que é certo e o que é errado diante dessas situações. E muitas das vezes não é fácil. E mais uma vez, é o que eu falei, né, antes, nós precisamos da palavra, é a palavra que nos baliza. Eh, eu acho que todos nós, né, em algum momento estamos vivendo algo difícil, eu não sei, parece que os tempos estão realmente mais complicados. E eu tenho pedido certas respostas a Deus, né, e creio muito nele, que ele fará, que a resposta dele é clara. Meninas, eu sofri, assim, só abrindo um parênteses, né, entrando no testemunho, eu estava tão cansada na sexta no domingo, que eu não queria ir para o culto. A gente ainda está em processo de mudança, ainda fazendo muito reparo, né, a gente fica cansado. E era 7 horas do curso, 6:55 eu falei para o curso: "Nossa, eu não consigo, parece que eu realmente estou muito cansada." Só que algo em mim, gente, foi, assim, despertado. Eu tomei banho, 5 minutos, a igreja é bem perto da minha casa, e troquei de roupa e eu fui. Gente, que isso, parecia que Deus estava falando comigo. Tipo, era a resposta que eu tinha pedido. Então, muitas das vezes, a gente precisa ter sabedoria, sabe, o discernimento, de entender, sabe, eu devo ir. Porque, às vezes, eu não tô falando que é errado eu também descansar, sabe, mas se eu tô procurando uma resposta, eu vou encontrar nesse lugar. Então eu preciso estar nesse lugar, preparada, com ouvidos prontos a ouvir. E às vezes alguém também precisa de uma resposta, só que ela não está com os ouvidos preparados para ouvir. E a resposta foi dura, mas é a resposta que eu obtive.
naquele momento. E para mim é isso. Isso é ouvir a Deus, sabe? Isso é resistir ao diabo. Isso é resistir, é se colocar, tipo, numa direção e falar assim: ok, meu Deus, eu confio no Senhor. Eu sei que é o Senhor que fará, né? Então é isso. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais alguma coisa. Ah, outra coisa que eu anotei é porque a gente precisa mesmo evitar praticar as coisas desse mundo, né? Porque a gente precisa resistir a ele. É, porque muitas das vezes o mundo coloca coisas que até é lícita, né? Igual até a gente está falando aqui do que é lícito para a gente fazer, mas muitas das vezes não é aquilo que o Senhor quer para nós. Então nós precisamos estar pautados nesse discernimento, nesse entendimento, para entender o que realmente Deus quer para mim. Porque muitas das vezes o que Deus quer para mim é diferente do que Deus quer da outra pessoa, né? E eu não posso me comparar também com essa pessoa. Eu preciso evitar que os meus olhos se fixem nas coisas que não é do Senhor. E muitas das vezes os nossos olhos estão fixados em coisas que não é do Senhor e que fazem que nós tomamos decisões erradas. Porque pensa comigo, se eu tenho muito acesso a algo que, por mais que seja lícito, mas eu sei que não é aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo acaba entrando para o meu coração, concordam? Ou para minha mente. E aí, quando eu vou tomar uma decisão, ela acaba sendo pautada naquilo que os meus olhos estão vendo muito, em vez de eu me voltar para a palavra, ou seja, para Deus, e pensar assim, nossa, deixa eu me voltar aqui para a palavra, para aquilo que Deus está falando, porque às vezes os meus olhos, eles vão para outro lugar. E aí, onde eu quero entrar, que está em que a gente vai falar a partir do versículo 20 e terminar aqui, que diz assim: meu filho, o que eu lhes digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste a sua boca das palavras perversas, fiquem longe dos lábios da maldade, olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Vejam bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Então, aqui a gente tem vários ensinamentos, né? Que se a gente fosse abrir só esse pequeno versículo, dava para a gente falar 30 minutos, esses pequenos versículos que eu li, porque aqui traz muita instrução. Pensa, aqui fala assim, ó, é, pois são vida para o que encontra saúde, né? Tá falando assim, para a gente guardar as palavras do Senhor, porque ela é vida, ela é saúde para nossas vidas. Quantas vezes a gente se vê assim mal, doente mesmo, enfermo, e às vezes vai ler. Eu lembro na minha adolescência, nossa, que maravilhoso, Deus me fez lembrar disso. Na minha adolescência eu estava doente, na casa dos meus pais ainda, e a igreja foi me fazer uma visita. E eles levaram uma palavra para mim, assim, a gente cantou um louvor. Meu Deus, eu senti renovado naquela hora. Eu senti como se não tivesse nada. Como se. E, gente, eu estava acamada. Então, assim, o tanto que a palavra do Senhor, ela realmente nos traz vida, né? E muitas das vezes nós buscamos em outros recursos, sabe? Nós não temos essa sabedoria ainda por completa, nós queremos buscar em outros lugares, nas pessoas, e a resposta está na palavra. É ela que nos dá vida e saúde, né? Então, aqui ele dá outra instrução, guarde o seu coração. O coração, quando ele fala aqui, ele está falando da nossa mente, das nossas emoções, das nossas vontades. Muitas vezes é aquilo que está centralizado, é aqui a gente fala assim, está guardado no nosso coração, mas é na nossa mente também, sabe? É aquilo que está ali mexido nas nossas emoções, e a gente precisa proteger, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, pois isso vai conduzir a nossa vida. Igual eu falei, onde eu colocar os meus olhos, é aonde eu vou estar levando, né? Aonde eu vou estar indo com a minha mente, o meu coração. Então, vou pedir discernimento a Deus. Deus me conduza da melhor forma. Eu não tenho entendimento para isso, mas me ajude a colocar os meus olhos nas coisas que são boas. Recentemente a gente também passou, a minha casa está passando por tantos problemas, e às vezes eu olho para o meu esposo e falo assim, se a gente não fixar os nossos olhos no Senhor, e entender que ele vai mandar uma provisão, e entender que ele está olhando por nós, a gente desiste.
E aí eu fico pensando, meu Deus, a gente tem a palavra do Senhor, a gente conhece, e muitas das vezes a gente tem vontade, tipo assim, de abandonar tudo, falar assim, ai, deixa, não aguento mais viver assim. Mas muitas das vezes Deus quer até também, não, eu falo não testar a nossa fé, mas entender o limite da nossa fé. Porque Deus não fica testando a gente, isso é coisa do diabo. Deus quer entender, Deus quer nos mostrar, através das lutas, o amor que Ele sente por nós, o cuidado dele. E é só quem permanece com a esperança nele que consegue enxergar, sabe? É, aí aqui, ainda falando sobre o coração, eu anotei algumas coisas que até a autora da minha Bíblia aqui, que é a Joyce Meyer, também fala, e eu assisti também uma pregação recentemente, e eu achei isso muito interessante, e isso nos ajuda a guardar o nosso coração, aprender a estabelecer limites. eh, Limites, né? E dizer sim, dizer não também é importante. Não é só somente dizer sim. Muitas das vezes você está passando por algo difícil e alguém vem e aí você quer simples. Eu sou essa pessoa. Ontem Deus assim deu um tapa na minha cara, falou assim: "Você está vendo que você precisa dizer sim, dizer não?" Então, muitas das vezes, nós precisamos sim dizer não, só que nós não queremos por amor ao outro, nós não queremos por achar que nós vamos dar conta. Só que o que acaba acontecendo, nossas forças vão se esgotando, os da nossa casa, os de dentro, eles vão sentindo mais. E aí a gente vai atendendo aos sims dos de fora e aos de dentro, o vai sendo os nãos e ele vai se desgastando. Então, tem problemas, tem acessos que nós não devemos dar aos outros, né, do nosso coração, dos nossos sentimentos. Tem coisas que nós não podemos abrir. Por isso, quando Deus fala assim, guarde o seu coração, é sobre isso. Eu acho que eu já falei isso aqui em outros devocionais, né? Porque eu acho que isso também é para mim. Tem acessos que não são todos que devem ter, tem acessos que tem pessoas específicas. Eu tenho aprendido isso. Tem lugares que eu estou e que Deus me lembra da pessoa que eu preciso procurar, e aí eu procuro essa pessoa, porque eu sei que essa pessoa vai ter. Eu me frustro, já me frustrei, até recentemente, porque eu queria tanto uma resposta, que é a resposta que eu tô, e eu fui até uma pessoa e falei, e mandei para ela explicando, e ela simplesmente, gente, ela continuou respondendo, conversando a nossa vida normal, e ignorou o áudio que eu mandei enorme. Aí eu falei assim: "Deus, que isso? É uma resposta". Aí Deus falou assim: "É uma resposta. Essa resposta não está nas pessoas, essa resposta está em mim". E eu falei assim: "Meu Deus, realmente a resposta não está na pessoa, ela está em Deus". Então é algo que eu preciso entender, sabe, muitas vezes a gente vai sim precisar de um conselho de uma mulher, e que você possa realmente procurar alguém que tenha experiência e sabedoria nessa área para ela te aconselhar da melhor forma possível. Outra coisa que esses versículos falam é: "Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda". Não deixa, né, que as opiniões ou que os acessos te faça desviar. Mantenha-se firme no caminho com Jesus, naquilo que Deus te falou. É, às vezes eu saí daquilo que Deus me falou, ok, tem uma consequência, mas vamos voltar para o caminho, vamos alinhar de novo, vamos continuar buscando, vamos continuar perseverando, porque o Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele não nos... a gente vai ter consequências, mas Ele não nos abandona quando a gente se alinha, volta ao caminho novamente. Então, escolha também ter pensamentos bons e corretos, né? Em Filipenses 4:8 diz assim: "Tudo que for verdadeiro, nobre, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor", pense nessas coisas, né. Que a gente possa sempre estar com os nossos olhos e os nossos pensamentos nas coisas do alto, para que nós não possamos sofrer, né, com as coisas do mundo, com as decisões, e que a gente também possa colocar os nossos olhos naquilo que é do alto e não nas coisas terrenas. Em Colossenses 3:2 diz isso, né, coloque os teus olhos nas coisas do alto, porque eu acho que quando a gente coloca os nossos olhos nas coisas do alto, eu acho não, eu tenho certeza, né, traz refrigério para nossa alma, traz entendimento para o nosso ser, nos ajuda a tomar decisões corretas. Muitas vezes, Satanás, ele tenta nos destruir, né, ele tenta encher a nossa mente, o nosso coração com pensamentos errados.
Mas é um dever nosso rejeitar esses pensamentos. Isso é sabedoria, isso demonstra sabedoria quando o inimigo está tentando lançar setas sobre a nossa mente, quando ele está tentando dizer assim, não, você realmente não nasceu para isso. O inimigo sempre às vezes me ataca na mente nesse sentido, sabe? Ah, você não nasceu para isso. Isso não é para você. E aí eu respiro, falo assim, Deus, me ensina a discernir se isso realmente é do Senhor, ou eu devo rejeitar essa seta? E aí eu começo a rejeitar e começo a falar, não, eu sou mais que vencedor em Cristo, Jesus formou minha mente, Jesus formou meu ser, é Ele que me ajuda, e aí vamos rompendo, né? Então a vida é assim, nós precisamos ir rompendo. Temos que ter sabedoria para dizer quem vai governar os nossos pensamentos, né? Deus, nessa manhã, meus pensamentos são governados pelo Senhor, todo ataque do inimigo, eu repreendo. Então, assim, fazer essa oração toda manhã, para não deixar que o inimigo roube as sementes, porque ele está ao nosso derredor. Eu acho que foi a Thaís, né, que falou que ele vê tudo, né? Ela falou assim: não adianta a gente colocar e falar assim, ah, estou enganando o inimigo. Né? A gente tem essa mania, eu acho que foi ela mesma que disse. E na hora que ela falou assim, é verdade, não adianta a gente tentar falar assim, ah, estou enganando o inimigo. Ele vê tudo. Ele, às vezes, nós, como nós pensamos e expressamos, às vezes, então ele vê nosso rosto, né? E sem querer, ele também percebe quando a gente está disfarçando, né? Vamos dizer assim. Nós precisamos ter o entendimento de que quem nos guia é o Senhor. E que por mais que nós soframos o ataque do inimigo, nós somos mais que vencedores. E nós vamos continuar, nós vamos permanecer, porque é o Senhor quem nos dá uma direção. Não é o que o inimigo pensa ou o que ele ataca sobre a minha vida, ou a minha casa, a minha família, né? Então é isso, meninas. Eu quis trazer, assim, espero que tenha ficado de forma clara. Mas realmente Provérbios ele é muito profundo, né? Mas só da gente ler essa palavra, igual esses últimos versículos, se você puder ler ele aí novamente e meditar neles mais uma vez, de guardar o seu coração, porque é ele que vai te guardar, é o Senhor que vai te ajudar. Então medite nisso, sabe? Vamos buscar a sabedoria no Senhor, sempre o entendimento no Senhor, na palavra dele. Essa palavra ela é viva e ela é eficaz. Amém? Alguém tem quer falar alguma coisa? Se não, vamos orar, né? Deus amado, querido e santo, bendito e maravilhoso, Pai, nesta manhã eu quero te dar honra, glórias e graças, Deus, quero desejar a tua presença nesta hora. Pai, que o Senhor possa nesta manhã guardar a nossa mente, o nosso coração, Deus. Que o Senhor possa nos dar a cada dia sabedoria para lidarmos, Deus, no nosso dia a dia, para lidarmos com as adversidades, para rejeitarmos as setas do inimigo. Pai, em nome de Jesus, sabedoria para lidarmos enquanto pais e mães. Pai, sabedoria para lidarmos no trabalho, nas nossas casas, nas nossas empresas. Pai, nos lugares onde nós nos assentamos. Pai, com as rodas de conversas onde nós estamos, que o Senhor possa nos dar sabedoria, clareza, Senhor, sobre o que falar, sobre como se portar, Senhor. Guarda cada uma de nós, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor Jesus, espiritual, Senhor, para discernir, Deus, o que é do Senhor e o que não é. Nos dê sabedoria em todas as áreas das nossas vidas, Deus, e que nós possamos buscar isso, Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa força e o nosso entendimento, Senhor. Não somente essa manhã, mas todos os dias das nossas vidas. Que a sabedoria seja um alvo nosso. E que essa sabedoria esteja sempre pautada, Senhor, na tua palavra e naquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nessa manhã, Senhor, eu te glorifico e te engrandeço, Pai. Peço que o Senhor vá de encontro a cada mulher aqui, Senhor, a cada família, a cada filho, Senhor. Visita, Senhor, com teu amor. Guarda, Senhor, traga livramento, traga respostas, Senhor, traga entendimento. Em nome de Jesus, Deus, eu oro, Senhor, por esse devocional, por cada mulher, Senhor. Continue guardando, livrando de todo mal, abençoando, dando direcionamento, usando, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meninas. É isso.